Vivemos uma grave crise. Isso não é nenhuma novidade, é uma crise política, é uma crise econômica e, eu insisto, uma crise institucional. Se nós fizermos uma breve comparação com alguns momentos de crise não tão distantes no Brasil republicano, mostra que em 2015, a crise é N vezes mais grave. Em 1961, na crise que levou à renúncia por opção pessoal, não havia conflito entre o presidente da República, Jânio Quadros, e o Congresso Nacional, ao contrário do que reza a lenda, conflito fundamental no campo econômico, no campo político que não existia, foi um ato pessoal de um presidente com fortes problemas emocionais, tal como é bem sabido, mas aquilo gerou uma pré-guerra civil, pouca presença de povo na rua, muito pouca, tal, né, na chamada campanha pela legalidade, mais no Rio Grande do Sul do que no resto do Brasil, e a solução foi a posse do vice-presidente, claro, a ação constitucional, num outro regime, no regime parlamentarista. Mas encontrou-se uma solução porque no Congresso você tinha uma elite política, volto a dizer, na Câmara e no Senado, parlamentares que tinham uma experiência administrativa, que tinham experiência política, que tinham respeitabilidade e tal. Em 1992, numa situação distinta, a renúncia do presidente Fernando Collor, insisto, renúncia, porque o impeachment nunca existiu, basta consultar a documentação legal do processo de impeachment no Senado Federal, mas a renúncia levou a uma saída de um regime semi-parlamentarista. A presidência Itamar Franco foi uma espécie de semi-parlamentarismo, porque ele delegou muitos poderes do presidente da República para a Casa Civil ou para o ministro da Fazenda, especialmente na gestão Fernando Henrique Cardoso e tal. Mas a solução foi possível porque havia lideranças no Congresso, havia partidos que não estavam envolvidos até aquele momento. Muitos estarão depois, quando vai haver toda a CPI dos anões e tal. Mas em 1992, não. Encontrou-se uma saída, portanto, no interior da elite política, no momento de difícil situação econômica que nós vivíamos em 92, que não tinha, vale lembrar, a gravidade da situação atual. É bom lembrar que em 92 houve uma recessão tal qual em 90, em 91 não, houve um crescimento de 1% tal. Mas a situação econômica agora, ela é tão grave que inibe uma saída política, porque a saída política significa o ônus de quem assumiu o governo adotar medidas impopulares, tendo em vista a gravidade da situação em que vivemos. Aí mora um dos problemas, porque é onde seria a tarefa da oposição fazer esse trabalho ainda mais de desgaste do governo. A oposição só é de férias, ela está nos Estados Unidos ou está na Europa, mas a crise política, a crise econômica se agrava. E volto a dizer, não só isso, mas uma crise institucional. Institucional por quê? Porque não envolve na Praça dos Três Poderes somente o prédio do Congresso Nacional, para falar em termos físicos, ou o prédio do Executivo, Palácio do Planalto, e também envolve o STF. Né? Nós temos um grave problema da impunidade e que as ações da Operação Lava Jato estão indo rápido na primeira instância, mas a pergunta que fica sempre é se as condenações de primeira instância, quando chegarem efetivamente a Brasília, a última forma de recorrer em Brasília, as condenações vão ser confirmadas, ou pelo STF ou pelo STJ, depende da situação. E também a presidência do STF, Ricardo Lewandowski, qualquer pessoa que for fazer qualquer pesquisa aqui no Brasil, vai encontrar uma enorme desconfiança popular. Então, em relação à sua figura. Então, nós temos uma presidente com um índice de popularidade de 7,7, nunca vista na história do Brasil. Se fazer uma pesquisa sobre confiabilidade dos poderes no Brasil, todo mundo desconfia. O que eu estou querendo dizer é que o sistema, no sentido mais geral, o executivo, o legislativo, o judiciário, está em crise. As pessoas não confiam. E isso que dificulta uma saída política no momento de grave crise econômica, de grave crise política e mais ainda numa grave crise institucional. Hoje, com a mais absoluta certeza, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ou seja, se no final de semana surgir mais denúncias, como normalmente ocorre, em relação à figura da Presidente da República, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o Petrolão, na semana que vem, certamente a crise vai estar mais profunda política e com reflexos extremamente danosos no campo econômico. Ou seja, a impressão que dá é que no momento ninguém consegue descobrir aonde está a saída.